Eita, que tem entrevista importante neste momento aqui neste jornal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reuniu-se hoje de manhã com o presidente Lula. Basília Rodrigues e Gustavo Uribe conseguiram uma entrevista exclusiva que começa a partir de agora ao vivo para você aqui na CNN Brasil. Vamos até lá então. Já me ouvem? Bom, o presidente também me ouve, certo? Bom dia, hein? Obrigada pela gentileza de falar conosco aqui na CNN Brasil em meio às agendas. Uribe, por favor. Gostaria de saber o tema do dia, né, Elisa? Presidente, como foi a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Bom dia, Elisa, bom dia, Uribe, bom dia a todos que nos assistem. Estava comentando aqui com o Uribe que essa entrevista estava marcada para as 8h30. E ontem eu recebi uma ligação do presidente para tomarmos um café da manhã hoje, colocarmos os assuntos em dia e tratarmos do que vem se discutindo, que é uma arrumação mais efetiva da base do governo na Câmara dos Deputados e no Senado, tratarmos das matérias importantes que estarão em discussão ainda nesse primeiro semestre. E eu penso que uma mobilização do governo em marcar reuniões com os líderes partidários, presidentes de partidos, tanto da Câmara quanto do Senado, para que a gente saia dessa situação de estarmos nessas indefinições com relação ao tamanho e quantos partidos integram a base, e que a gente tenha um encaminhamento próprio de estabilidade para o próprio governo, para que não se tenha que ter negociações setorizadas, individualizadas sobre essa ou aquela matéria. Eu penso que o presidente está se movimentando, e é importante que ele se movimente, em detrimento de tudo que tem se dito, das dificuldades da articulação e as críticas que são feitas. O governo tem hoje uma noção exata de quais são essas dificuldades para que a gente possa ter um encaminhamento, que as matérias possam ser discutidas com tranquilidade. O presidente da Câmara, eu sempre disse, é um facilitador dessas matérias. A gente tem feito isso, o governo, na nossa gestão, não perdeu nenhuma matéria importante, não teve nenhum sobressalto. Lógico que o Congresso Nacional não é um Congresso que foi eleito progressista de esquerda, é um Congresso reformador, um Congresso liberal, conservador, que tem posicionamentos próprios. Nós sabemos hoje que a dinâmica é outra, através das redes sociais, os parlamentares sofrem influência direta dos seus eleitores. A realidade fática de um Congresso de hoje não é igual a um Congresso de 20 anos atrás. E o governo precisa se mobilizar, a articulação precisa estar mais atenta, e eu penso que, dentre todas essas discussões, o governo vai, a partir de hoje, com a presença e a participação do presidente Lula, ter uma participação mais efetiva na construção dessa base mais sólida. Presidente, não é normal que um governo não consiga aprovar uma mera medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios. Há muitos problemas. Qual é o maior problema que o senhor elenca neste momento da articulação política? Não, é a falta de uma base efetiva, não é? O governo vem tendo vitórias em pautas que nós nos comprometemos, os líderes partidários, líderes, por exemplo, do PSDB, do Cidadania, do União Brasil, do Progressistas, do Republicanos, que, em tese, são partidos que têm lá algumas dificuldades, não é? Eles têm dado os votos necessários para que o governo consiga, junto com os partidos que vieram da sua aliança, como o PSB, PDT, PCdoB, PT, PV e outros que foram colocados na administração, como o PSD, MDB, votações sempre com muita luta, com muita costura. E isso começou lá atrás, antes ainda do governo assumir. Nós aprovamos e demos ao governo um conforto na PEC da transição, uma matéria difícil, dura, que foi conseguida graças ao bom senso desses partidos, que entenderam que o governo merecia colocar em prática aquilo que falou no palanque. Depois disso, toda uma costura para o arcabouço fiscal, uma matéria de Estado, uma matéria que vai dar noções e parâmetros para que o Brasil possa crescer e se desenvolver dentro de um rumo. Nós precisamos agora focar na reforma tributária. Eu pedi, lógico, o envolvimento do governo, e o presidente tem realmente interesse nessa matéria, porque sabe que isso é importante para o país.
Nós combinamos que ela tem que ir a plenário da Câmara ainda nesse semestre, antes do recesso. Portanto, o governo precisa fazer, junto com seus líderes, com quem trabalha na articulação, um processo de arregimentação de uma base que se mostre cristalina. Hoje, o governo tem contado com a boa vontade desses partidos que estão votando republicanamente. E a paciência deles Agora, acabou? quando uma matéria como a da reestruturação, que muito embora todo mundo diga é normal e é factível que o governo tenha o seu modelo administrativo, mas ela precisa de aprovação legislativa. E o que nós conversamos, e é que precisa ficar claro para a opinião pública, é que o mesmo voto dado ao presidente da República ele foi dado junto ao do deputado federal, do senador. São poderes independentes e foram eleitos legitimamente. E eu não entendo que nenhum partido deva se sentir obrigado a votar em matérias do governo sem ser base do governo. O que a Câmara tem feito é ter dado sinais claros de um amadurecimento, de uma civilidade política muito grande em negociar temas adstritos ao que eles representam. Mas é lógico que esse combustível está acabando. Esse sinal foi feito em reunião onde estavam todos os líderes da Câmara, da oposição, independentes e do governo. Com a presença, eu quero aqui ressaltar, do líder do governo Zé Guimarães, do líder do PT Zeca Disseu, do líder do PDT André Figueiredo, do líder do PSB Carreiras, do líder do PV Clodoaldo, do líder da Jandira, do PCdoB, a deputada Jandira, do líder do PSOL, o deputado Boulos. Todos eles participaram da reunião naquele dia que antecedeu a votação da MP, se eu não me engano, terça-feira à noite, onde claramente foi colocada a dificuldade e que o governo estava a carecer de um pragmatismo mais lógico no sentido de estabelecer uma base que lhe dê conforto de não se estar discutindo matéria por matéria, mas sim uma cronologia de matérias importantes para o país. Elisa. Vou passar a palavra aqui para Basília Rodrigues, presidente, que também participa da nossa conversa. Basília. Presidente Lira, obrigada pela entrevista. Levando em consideração que este é o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, não parece que falar da falha na articulação política é ensinar a missa para o padre, né? O que ele está errando exatamente? Gostaria que o senhor pudesse explicar para a gente, até para quem não é tão acostumado nas questões da política. É o diálogo? É a burocracia na liberação de emendas? Como é que se ensina a um governo que pela terceira vez está aí, ou pelo menos o presidente pela terceira vez está aí, a articular? Não, Basília, longe de qualquer tipo de conversa, essa conversa nem passou perto da nossa conversa hoje. Nós tratamos de projetos importantes e da sinalização que o presidente disse que vai se reunir, a chamado do ministro Padilha, que andou ligando para todos os líderes partidários, chamando para uma reunião com o presidente da Câmara. Eu penso que também chamou os líderes do Senado para que possam se reunir com o presidente hoje à tarde, né? E nós esperamos que dessa reunião o presidente possa ouvir, escutar, saber o que já sabe, na realidade, porque todos os problemas inerentes à formação da base do governo, que é atribuição da articulação, que é atribuição das lideranças do governo, ele precisa normalizar, não é? A minha conversa com ele hoje foi institucional, de presidente da Câmara para presidente da República, tratando de problemas macros, de projetos importantes, de decisões que precisam ser tomadas para que o governo tenha a tranquilidade necessária, uma base sólida, consolidada, para a votação, por exemplo, da reforma tributária, porque a minha obrigação é pautá-la, fomentar o debate, fomentar as discussões. Isso tem sido feito tanto no plano federativo, com governadores, prefeitos de grandes cidades, de capitais, CNM, quanto no âmbito privado, dos setores que irão se sentir mais atingidos. Alguns têm que ser tratados com especificidade relativa, como outros países já fizeram, mas está bem claro na cabeça do presidente, como na minha e dos deputados, que a reforma tributária é absolutamente essencial para o país, para dar segurança jurídica, atrair investimentos, ter uma simplificação na arrecadação de impostos, um caminho único com as mudanças e talvez as transições que serão necessárias. Então, eu penso que depois da semana passada de muita agonia, essa semana o governo começa a tentar se organizar e contará sempre com a boa vontade dos líderes da Câmara para ouvir e conversar a respeito dessa estabilização. Lógico que depende muito mais do governo do que do Congresso Nacional. Falou-se muito no Congresso Nacional que a partir de agora
como o senhor falou, está acabando o combustível desses partidos de centro no apoio ao governo, que só se votaria alguma pauta de interesse do governo se houvesse uma mudança. O senhor acha que é essa linha mesmo? Só se o Palácio do Planalto fizer uma mudança na articulação política, será possível aprovar os temas de interesse do governo federal? Uribe, eu costumo dizer que determinados ministérios são estritamente pessoais de presidente da República, governadores e prefeitos. Então, Secretaria ou Ministério das Relações Institucionais, Ministério da Casa Civil, Ministério da Fazenda, Planejamento e Forças Armadas são ministérios da cota individual do presidente da República. E o presidente da República é um homem experiente, não é? Está a par, literalmente a par de tudo que vem acontecendo, e ele sabe das dificuldades e das facilidades do processo como está a se desenrolar. Ele sai ouvindo sugestões e opiniões. Lógico que isso é uma questão de cunho de escolha pessoal. Ninguém está querendo indicar ninguém, ninguém está querendo escolher ninguém, mas há de se ter um comedimento por parte desses ministros, principalmente com declarações, não é? Um dos ministros de articulação fez uma declaração sobre Brasília esse final de semana que causou muito reboliço em partidos de esquerda à direita, em governantes e parlamentares do Distrito Federal, seja do âmbito federal, do âmbito distrital. Então, essas coisas não ajudam e o governo saberá tomar um rumo, uma decisão do que tem que fazer. O nosso papel, mais uma vez, é de ser um facilitador, é de desmistificar essa quebra de braço constante entre Lula e Lira, Lira e Lula. Isso não existe. O governo não teve nenhum ato arredio da nossa parte de nenhum tipo de imputação de derrotas nas matérias importantes. Agora, como eu disse, o Congresso é um Congresso liberal, conservador, que tem pautas próprias, tem matérias que têm absoluta dificuldade em ser tratadas no plenário daquela casa, como a questão do saneamento, que nós esperamos que o Senado termine o PDL para que se modifique essa questão de projeto de lei altera a lei, como a questão do marco temporal. O placar em si da Câmara demonstra a vontade do Parlamento a respeito desse tema, que nada tem a ver com perseguição aos povos originários, mas era um compromisso que nós precisamos ver com muita atenção essa questão. Então, isso foi colocado muito claramente. O presidente deve estar tranquilo com a conversa, como eu estou tranquilo com a conversa, de que o governo vai se movimentar e, por parte do Parlamento, toda a boa vontade de contribuir. O Parlamento não vai faltar para os temas que serão importantes para o país. Agora, todos os líderes da casa sabem, o governo sabe, a articulação sabe, que o ponto fatal de consumo de combustível próprio do prestígio interno do presidente da Câmara e dos líderes para com os deputados está findando. Elisa. Presidente, quero voltar aqui algumas casinhas nesse tabuleiro de respostas que o senhor tem nos dado sobre a ligação entre o senhor e o presidente da República. Esse relacionamento, que é muito habitual vendo de fora, né? Puxa vida, o presidente da Câmara ter de conversar com o presidente da República. Mas esses 6 primeiros meses nos trouxeram respostas, e nós somos jornalistas, o senhor sabe, a gente gosta das entrelinhas, de que estava faltando um azeitezinho nessa relação. O senhor tentou algumas vezes contato com o presidente Lula, demonstrou ali um esforço para que houvesse um relacionamento maior e recebeu em troca, eventualmente, um silêncio? Nunca. Eu não tenho do que reclamar das vezes que liguei ao presidente Lula e das vezes que ele me ligou. A conversa sempre foi muito clara, muito franca e muito apropriada e rápida a resposta. Sempre que nós precisamos, nós conversamos. O que o presidente Lula, inclusive, hoje solicitou é que a gente estreite mais ainda esse canal de ligação direta entre ambos. É importante, é imprescindível. Faz parte do estilo de cada um. Eu não gosto de incomodar quando não há problema e sempre que vai haver problema, eu me antecipo e aviso ao governo com muita antecedência. É só preciso que o governo tenha resolutividade nesses encaminhamentos. Mas todas as reuniões e todas as conversas com o presidente Lula, elas se desenvolvem num clima muito amistoso, muito cordial, muito respeitoso e republicano acima de tudo. Presidente, o senhor falou de uma frase que foi feita de maneira desastrada em relação ao ministro da Casa Civil, Rui Costa. O senhor acha que Lula, ele reconheceu isso em algumas conversas reservadas, errou na maneira como ele montou a esplanada dos ministérios, acabou não contemplando grupos que interessavam mais e deu muito espaço para o PT? Como eu disse, a montagem e o estilo de se fazer uma base é próprio de cada governo. É claro, as minhas posições sempre foram, não é?
que o Poder Legislativo se adstrivesse mais dentro das suas prerrogativas. Eu nunca defendi o governo de coalizão com o Legislativo ocupando espaços, nem partidários, nem pessoais, mas isso é da opção de cada governo. Se foi feito certo ou se foi feito errado, a situação que a gente vive hoje fala por si, não é? Eu penso que o governo fez pensando de uma maneira em atender principalmente ex-governadores que têm mandato de senador em ministérios, tentando ali ocupar talvez numa capacidade mais administrativa da experiência de cada um, mas fato é que a Câmara ficou nessa situação subrepresentada ou representada por decisões que não pertenceram diretamente aos partidos. Então, se o governo escolheu essa maneira, lógico, ele vai ter como mudar o rumo dessas escolhas e equilibrar esse jogo para que ele tenha um maior conforto. E uma reforma ministerial? Ninguém tratou desse assunto, Uribe. Esse assunto não foi tratado. O presidente sequer aventou sobre essa possibilidade. Eu não tratei de ministérios antes que saiam as perguntas. Eu não tratei de liberação de emendas nem de liberação de espaço. O que nós tratamos foi dizer, presidente, o senhor é conhecedor de todos os problemas são inerentes aos compromissos que o seu governo fez e compromisso que é feito, ele tem que ser cumprido, seja ele qual for. Existiram conversas do ministro Haddad no início da discussão da PEC da transição nas duas casas e após isso, né? E é importante que o processo legislativo e executivo amadureça e ande. A nossa ideia foi de encontrar um caminho para isso e eu penso que esse start, o alerta que foi feito, as dificuldades que houveram na votação da semana passada foram um bom recado para que o governo a tempo possa recompor o seu rumo. Elisa. Aqui na CNN Brasil, entrevista exclusiva com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Basília Rodrigues. Presidente, pelas suas falas, a gente consegue tirar a seguinte conclusão, que um governo é fruto das suas escolhas, né? Pela forma com que se comunica, com os nomes que coloca ali como ministro, como lideranças no Congresso Nacional. Sobre as medidas provisórias, o governo conversou isso com o senhor? O nível, né, de medidas provisórias que estavam sendo apresentadas ao Congresso Nacional, atropelando o que seria o rito trivial de um projeto de lei, incomodava em outros governos e continua incomodando neste aqui, de Lula com o Congresso. Tem muita MP na pauta, né? Há uma expectativa de vir MP das apostas, dos jogos nas lotéricas, tem MP também podendo vir aí com redução de impostos para beneficiar quem compra carro. Qual a avaliação do senhor? O governo continua a errar quando opta por esse expediente de encaminhar muitas medidas provisórias ao Congresso? Olha, uma coisa ficou clara hoje na conversa com o presidente. Ele falou que ia exigir dos seus ministros que antes do envio e da elaboração de qualquer medida provisória, o governo conversasse com o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Por que isso? Porque não há uma pacificação ainda entre Câmara e Senado com relação à instalação de comissões mistas e rito de medidas provisórias. Houve, de novo, graças a Deus, uma reaproximação entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, em tudo que nos une, na discussão de matérias importantes para o país, numa reunião que foi feita com todo o empresariado brasileiro e com o ministro Haddad, o presidente do Banco Central, o presidente Rodrigo Pacheco, a minha presença de líderes da Câmara e do Senado, para que a gente trace os rumos da reforma tributária, para que a gente trace os rumos de matérias importantes para o desenvolvimento desse país, mas o presidente Pacheco e eu não arredondamos ainda essa questão do rito das medidas provisórias. Portanto, fatores de assuntos importantes, eles têm que ser discutidos previamente para que haja acordo de instalação ou não. Projetos de lei com urgência constitucional é o caminho muito mais rápido, é 1/3 do tempo de uma medida provisória. E se ela não tiver a urgência necessária, não se faz presente, não se faz necessário, não se faz importante que ela seja editada para fazer com que a necessidade desse ou daquele ministério se faça presente. Eu vi hoje claramente do presidente da República, e com muito respeito, que ele exigirá do seu governo que antes da edição, da elaboração e do envio, qualquer medida provisória seja debatida com os presidentes das duas casas, para que a gente possa emitir opinião e escolher o caminho que constitucionalmente é mais apropriado. Medida provisória é uma medida constitucional,
mas para casos excepcionalíssimos, para casos importantíssimos, para casos que não se possa fazer nem esperar tempo de pelo menos 40 dias, que é o tempo de uma tramitação de um projeto de lei de urgência constitucional para tramitar em cada caso. O senhor tem uma bandeira que é não favorável ao aumento da carga tributária. O governo federal enviou uma medida provisória da tabela do imposto de renda da pessoa física, aumentando para R$ 2.640. E, como compensação, colocou a taxação dos rendimentos. Peraí, minha gente, que travou o sinal, mas há de voltar. Voltou o sinal. Por favor, minha gente, podem continuar, por gentileza. Voltou? Estão ouvindo? Sim, estamos. Para eu refazer a pergunta. O senhor é contra o aumento da carga tributária, uma bandeira do senhor. O governo federal apresentou uma medida provisória, aumentando a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640, mas como compensação a taxação de rendimentos no exterior. O senhor é favorável que o governo federal apresente um projeto de lei com uma nova fonte de financiamento? Com relação ao mérito, eu não posso nem exprimir um posicionamento, porque é como a gente tratou. Essa medida provisória sequer foi discutida com o Congresso Nacional. Nós fomos avisados no domingo que ela seria anunciada, não é? Mas como todas as outras, tem matérias importantes, como o aumento da isenção da tabela do imposto de renda, que isso é uma pauta antiga já nessa correção, mas nós devemos procurar caminhos neutros, caminhos que sejam consensuados. Ser contra ou a favor da taxação de dividendos de operações no exterior existe em grande parte do mundo. A gente só precisa saber se as regras que estão ali estão condizentes, qual é a discussão. Sempre eu vou defender projeto de lei com urgência constitucional. Sempre este caminho será o caminho mais adequado para o parlamento ter a liberdade de poder discutir, exprimir, votar a sua opinião sem a pressão da matéria efetivamente em validade. Mas faz parte dessa nova dinâmica que nós ouvimos hoje do governo, de um diálogo mais aberto a respeito da confecção de medidas provisórias. Elisa. Presidente, pegando o gancho aqui da pergunta até que a Basília Rodrigues fez a respeito de medida provisória, quando a gente acompanhou a votação da MP da reestruturação, que foi ali dos últimos minutos do segundo tempo, a gente que é jornalista morre do coração, hein? Mas tudo bem, a importância é para os brasileiros. A mensagem que fica para a gente que está vendo é que o senhor se posiciona mostrando assim, quem tem a chave da Câmara dos Deputados sou eu. Então esse assunto vai ser votado quando houver um consentimento da minha parte. Mas até aproveitando que o senhor já está negando com a cabeça, maravilhoso. Queremos ouvi-lo para que o senhor possa, inclusive, desmontar essa nossa ideia. Basília, quando eu lhe pergunto quando foi que a comissão mista aprovou a medida provisória dos ministérios, você pode me dizer? Que dia foi? Dias antes, né? Foi na quarta-feira, à noite anterior à terça-feira que nós colocamos em votação. O que eu combato nas comissões mistas é justamente a falta de prazo. Veja o que é que a Câmara não tem acordo com o Senado. É na falta de prazo estipulado para as comissões mistas apreciarem as medidas provisórias, porque elas enforcam a discussão no plenário da Câmara e no plenário do Senado, e a proporcionalidade de um terço de representantes do Senado em relação à Câmara, como existe na CMO. Nós não vamos discutir se a comissão mista é constitucional ou não. Eu sempre fui crítico porque ela não atende. É só vocês pegarem as atas, as reuniões, de quantas presenças tiveram, quantas audiências públicas tiveram, quais as discussões que foram feitas, quem esteve presente nas reuniões das comissões mistas. Então, o debate ele fica adstrito ali a poucas pessoas, em detrimento de todos os líderes da casa. Então, ela foi aprovada numa quarta noite, na terça-feira seguinte ela estava na pauta da Câmara. O que é que eu segurei? Agora, eu não tenho culpa se ela chegou a 2 sessões de vencer, uma na Câmara e no Senado. Não é? E no alargamento de prazo, ela foi votada no Senado ainda no dia 1º. Eu comuniquei ao presidente Pacheco que, independente da minha vontade, a matéria estava com muita dificuldade de aprovação na Câmara e precisou de muita negociação, de muito convencimento para os líderes que fazem oposição ou são independentes votarem numa matéria do governo. Então, não é correto, não é racional e é absolutamente injusto esse tipo de alegação de que o rito é dado pelo presidente da Câmara. Pelo contrário, a pauta eu coloco, mas eu sempre discuti as matérias abertamente no colégio de líderes com muita democracia. Aqui na Câmara, todos os líderes sabem de todas as matérias, discutimos elas a fundo e participam da discussão. Eu só tenho o meu voto e nessas matérias nem o meu voto eu exerço.
pelo artigo 17. Então, é injusta essa afirmação. Reforma tributária. O senhor disse, então, que quer, pelo menos, liquidar a fatura na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar. O senhor acha que é possível votar mais ou menos em que semana na Câmara dos Deputados? Veja, o que eu quero é pautar. Tá. Né? Eu não posso assumir um compromisso e a responsabilidade de aprovar. Eu, hoje, na conversa, pedi toda a ajuda ao governo. O governo precisa se mobilizar, porque medidas importantes para facilitação da angariação de votos no plenário dependem de medidas econômicas do Ministério da Fazenda, dependem de medidas políticas do governo, dependem de articulação também do governo com entes federativos, governadores, prefeitos de capitais, prefeitos de cidades pequenas e também do setor privado. Então, o meu compromisso é fomentar o debate, ampliar o debate, dar as condições para que ele aconteça e colocar a matéria em pauta. O senhor falou da articulação política, que é um grande problema, mas a gente vê um problema também na liberação de emendas parlamentares. A gente fez um levantamento, apontou que o governo liberou aí 13,6% e a gente já está em 6 meses. Por que a demora? O que o senhor considera que tem ocorrido para ter essa demora na liberação? São as dificuldades de um tratamento administrativo que o próprio governo dá. Não cabe a mim. Isso é um dos problemas que causam a dificuldade. Não é o problema, nem será só esse o problema. Emendas já medidas, emendas em restos a pagar, emendas empenhadas, emendas que precisam ser cadastradas, emendas que cadastram, isso é da atribuição do Poder Legislativo. E o que é ruim é, no dia de uma votação da matéria da MP, dizer que o governo liberou 1,7 bilhão para a Câmara. Aquilo ali, se eu não estou enganado, a informação que me chegou, que são de emendas impositivas, ou seja, emendas que têm direito o parlamentar de apresentar e, portanto, têm a obrigação de ser cumprida pelo governo. Só é ruim quando acontecem essas liberações no dia que passam a versão errada da execução orçamentária que tem que existir no país. Elisa. Basília Rodrigues, para fazer-te mais uma pergunta, presidente. Agora sim, eu voltei, presidente. O senhor questionou sobre quando que a MP da reestruturação passou em comissão, né? Foi uma semana antes, de fato. Então, as modificações na medida provisória começaram já ali na comissão, em que se observou um cochilo do governo, porque já lá ele perdeu nos votos, nas mudanças que foram feitas no desenho de governo. Eu queria que o senhor voltasse à sua resposta anterior, quando o senhor disse que na conversa com Lula ficou muito claro que o governo vai, então, frear no envio dessas medidas provisórias, a partir de aqui, então, mudar também esse expediente com os senhores, na forma de se comunicar com o Congresso, segurar um pouco a vontade de ficar mandando MP e negociar mesmo a aprovação de projetos de lei. Na avaliação do senhor, o governo se arrependeu de ter mantido esse rito das comissões mistas e não aquele outro rito acelerado para a votação das MPs? Bom, Basília, são muitas perguntas que você fez ao mesmo tempo. Primeiro, o governo não disse que ia frear e nem eu disse que ele ia frear. Eu disse que o presidente Lula pediu que os ministérios comunicassem com antecedência ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado a confecção e edição de medida provisória para depois poder liberar. São completamente diferentes. 2, o governo, para nós, sempre defendeu que o rito das medidas provisórias fosse alterado e mantivesse um rito igual ao da época da pandemia. Para isso acontecer, precisa de alteração constitucional. O Senado não quis, nós também não podemos fazer sozinho. O que a Câmara e os líderes da Câmara decidiram é que fizemos um acordo daquelas 3 medidas provisórias, nós votamos as 3 medidas provisórias e nenhuma outra mais nós conversamos. E o governo continua editando e nós pedimos no acordo que foi feito com o ministro Padilha para que, enquanto a medida provisória estivesse vigindo, o governo mandasse um projeto de lei com urgência constitucional, com um tema mais rápido, para que pudesse o projeto ser votado antes do prazo da medida provisória. E com relação a todo o processo, eu queria dizer, gente, que o nosso intuito é de, no dia de hoje, passar a informação correta de que o governo vai reunir, está se movimentando e espero que consolide a sua base, o que nos facilita. O que eu pedi ao presidente é uma estabilidade por parte do governo e da sua articulação, para que nem a Câmara nem o Senado tenham que ficar discutindo projeto a projeto as dificuldades de aprovação desse ou daquele tema. E eu espero que isso saia de maneira organizada hoje. Lula deu data para essa reunião? Acho que a reunião que eles estão convocando com os líderes do Senado e da Câmara é para hoje à tarde. Te agradeço. Muito obrigado, viu, pela presidente, pela entrevista. Obrigado a vocês. Um abraço a todos. Por falar com a CNN Brasil. Obrigada, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. E cuidado com o Gustavo Uribe, que vai roubar um cafezinho. Tenho certeza não vai sair de mão vazia dessa sala.